galerinha do YouTube, aqui quem está falando é o Henrique e juntamente com o Lucas nós vamos falar sobre a energia eólica, uma energia essencial e que devia ser do entendimento de todos. Eu vou estar passando para o Lucas, vou passar para o Lucas agora. Lembra de curtir, comentar e compartilhar o vídeo para estar ajudando a engajar sempre o canal. Primeiramente, bom dia. Sou o Lucas Narciso Schultz e, junto com o Henrique Tutomo Sagawa, vamos apresentar nosso slide sobre energia eólica. Aqui um pouco os nossos objetivos, sobre o que é a energia eólica, um pouco da nossa introdução, a história de como tudo começou, uma base científica de como ela funciona, os prós e contras da energia eólica e como ela realmente é, um panorama geral de onde é utilizada e, por último, uma conclusão, para também abrir para algumas perguntas. Primeiramente, a energia eólica ela é uma energia gerada a partir da força do vento, onde, com a energia cinética na qual ela bate na pá, ela vai gerar dentro do motor, a partir, novamente, futuramente explicando na base científica, a eletricidade que será utilizada no nosso cotidiano. A energia eólica já era muito utilizada principalmente em moinhos de vento, não para a geração de eletricidade, mas sim para a moagem de trigo e também para a realização de trabalhos mais finos, para a automatização de alguns processos. Ela se perpetuou e foi muito popular na Pérsia, principalmente no século XVII, e na Europa a partir do século XII. E principalmente com o professor James Blyth, na qual a energia eólica passou de apenas uma geração de matriz energética para uma matriz elétrica, na qual, utilizando um moinho que ele mesmo construiu, ele conseguiu produzir uma turbina para carregar baterias. Infelizmente, na época, o aerogerador ele não era uma tecnologia muito buscada, até porque já existia em abundância petróleo e carvão, e não era assim muito difundido o conhecimento sobre sustentabilidade. Aqui, um pouco da nossa base científica da usina eólica. Aqui, no caso, um aerogerador. Aqui nós temos as pás colocadas aqui na frente do moinho, na qual ele tem todo o processo para ele girar e também para ele frear, caso tenha umas rajadas de vento mais fortes ou rajadas de vento mais lentas, na qual ele precisa abrir num processo quase que num avião, para que ele possa girar mais rapidamente. Dentro de toda a construção, temos a caixa multiplicadora, na qual ele vai girar e essa rotação ela vai gerar energia para dentro do gerador elétrico. E logo abaixo, um sistema de controle, na qual ele vai conseguir ali controlar e mandar para a rede para a geração de energia. Aqui, alguns tipos de energia eólica e algumas classificações dela. A primeira seria a onshore, na qual ela é feita dentro, em terreno, na parte terrestre. Então, ela tem um custo um pouco mais baixo, mas ela principalmente ela não tem uma grande vantagem em produção energética. Ela perde um pouco para offshore, principalmente por causa de obstáculos que acabam freando um pouco da energia do vento. Mas, principalmente no Brasil, um grande produtor é no Rio Grande do Norte e na Bahia. A offshore, que é feita principalmente em parques no mar. E a principal vantagem é que, como não há muitos obstáculos no mar, os ventos conseguem ser mais constantes e fortes, o que gera uma produção ainda mais forte e mais constante, se tornando um pouco mais viável. Porém, ela se torna um pouco mais cara de se manter e principalmente da manutenção. Principalmente, a offshore ela precisa de uma licença ambiental, porque ela, mais futuramente será explicada, ela também afeta um pouco da biodiversidade da área, principalmente biodiversidade aérea, e por isso ela precisa de uma licença ambiental. E no caso do Brasil, o Rio Grande do Norte está com a primeira licença prévia liberada pelo IBAMA. E logo em seguida tem o Ceará. Aqui temos algumas modalidades sobre energia eólica, na qual algumas elas permanecem às vezes meio escondidas, na qual a gente pensa apenas no aerogerador como esse processo de catavento. Mas aqui algumas outras modalidades do processo. Aqui nós temos a eólica distribuída, que é essa em cima da casinha, na qual ela é de um pequeno porte apenas para geração de consumo local, na qual ele será utilizado principalmente em residências ou em fazendas e algumas indústrias. Ela tem se popularizado durante o tempo, mas também
tem sido mais substituída pela energia solar, embora que também seja uma alternativa para outros lugares. O segundo, que é os aerogeradores de eixo vertical, na qual o eixo horizontal seria aquele que parece realmente um catavento. Esse de eixo vertical, ele vai girar, como o próprio nome diz, verticalmente. Então é a imagem de cima, na qual as pás elas miram para o céu. Então ele também vai captar energia ali pela cinética. E por último, uma tecnologia que tem se desenvolvido, principalmente nos tempos contemporâneos, é a energia eólica de alta altitude, na qual ela será lançada por esses zeppelins para altitudes maiores, onde tem uma quantidade de vento, uma potência do vento muito maior e na qual ele tem uma constância também dessa locomoção de vento. Então, o conceito seria capturar ventos mais fortes e principalmente mais constantes. E ele tem sido mais testado, mas não se tem ainda necessariamente, pelo menos de acordo com o que eu havia pesquisado na época, uma dessas usinas eólicas de alta altitude em funcionamento. Então aqui agora, falando sobre as vantagens da energia eólica. Então pensando no desenvolvimento sustentável e combate às mudanças climáticas, a energia eólica ela é uma ótima solução porque ela é uma fonte limpa e renovável. Ela também é uma energia inesgotável, né? Porque não é totalmente inesgotável, mas enquanto a humanidade existir, a energia eólica vai existir, né? Por causa que a humanidade precisa do ar e o ar está relacionado com os ventos. E uma das vantagens dela é o baixo custo operacional após a instalação. Então, depois que a turbina ela é instalada, ela não tem tantos custos, né? Ela vai ter alguns custos, óbvio, de manutenção e essas coisas, mas em si não tem tantos custos, pensando, por exemplo, no petróleo. E ela é uma tecnologia que está em expansão, porque esse debate de desenvolvimento sustentável, mudanças climáticas, são debates recentes e a energia eólica também é recente, muito por causa desses debates. Ela, como dito, ela é uma fonte limpa e renovável, então ela reduz tanto a dependência que nós temos dos combustíveis fósseis e ela gera empregos tanto na construção quanto na operação e na manutenção desses parques eólicos. Agora aqui, falando um pouco das desvantagens, é a intermitência dos ventos e a geração instável, ou seja, se não tem vento, não gera energia. Então, por exemplo, se você está num lugar, num ambiente que no momento não tem vento, a turbina não vai gerar. Se a turbina não gira, não tem energia. Então, às vezes, sei lá, se acontecer alguma coisa de faltar energia, a turbina não estiver girando, ela não vai gerar. Ela tem um alto custo de instalação dos aerogeradores e infraestrutura, então é muito caro para você implantar uma turbina dessa, além dela ter um impacto visual. Então às vezes você tem um campo lá bonito, uma paisagem bonita, e você começa a colocar várias turbinas eólicas dessa ali, você acaba estragando o visual. Então, porque ela ocupa um grande espaço, geralmente os parques eólicos são bem grandes. E um dos principais problemas também é o ruído das turbinas, porque elas produzem muito ruídos quando as pás elas giram. Então imagina você tá na sua casa e do lado dela tem um parque eólico. Imagina a barulheira que deve ser as turbinas. Outra coisa também é um risco para as aves e os morcegos por conta da colisão com as pás. Então elas são estruturas gigantescas com pás enormes. Então imagina, às vezes várias aves migrando assim, elas com certeza algumas vão se colidir com as pás e é fatal você colidir com uma pá desse tamanho girando. E, como eu citei, a necessidade de grandes áreas para a implantação desses parques, que são gigantescos. Aqui nessa imagem tem uma foto de uma dessa turbina eólica e ao lado um avião A380. E você pode ver que ele tem praticamente o tamanho de uma pá. Então imagina você ter que transportar um negócio desse. Imagina o custo para construir uma pá desse tamanho, uma estrutura toda dessa. Então esse é um dos grandes problemas. E na outra imagem ali, um ciclo migratório, provavelmente das aves, para estar tantas desse jeito, e elas colidindo com a turbina. Então imagina quantas que ficam para trás, quantas que não morrem quando colidem com essas turbinas. Agora um panorama mundial da energia eólica, como citei, é um debate meio recente por conta das questões climáticas, mas ela está em crescimento muito rápido e já temos mais de 850 gigawatts instalados globalmente. Os principais países produtores de energia eólica são a China, os Estados Unidos, a Alemanha, a Índia e a Espanha. E uma outra modalidade, como já dita, é a expansão da energia eólica offshore e ela contribui
para as metas de descarbonização, porque a gente evita o consumo, a queima de petróleo, então emitindo menos carbono na atmosfera. Um panorama no Brasil, aqui nesse mapa aqui é possível notar que em estados como o Nordeste, são os países que lideram sobre a produção da energia. E aqui tem alguns parques eólicos aqui no sul. Deixa eu passar a câmera para o lado aqui. Então aqui no sul nós temos, por exemplo, em Santa Catarina 14 parques, no Rio Grande do Sul 80 parques, um parque no Paraná, um parque no Rio de Janeiro. E aqui já no Nordeste pode ver uma liderança muito grande, por uma grande diferença. Por exemplo, só aqui na Bahia nós temos 88 parques e só no Rio Grande do Norte são 131 parques. Então o Brasil ele é o maior produtor de energia eólica da América Latina, com mais de 30 gigawatts instalados, e ele representa 15% da matriz elétrica. Os principais estados, como eu citei aqui, tem o Rio Grande do Norte, com 131 parques, a Bahia, o Ceará, o Piauí e Pernambuco. Só o Nordeste concentra 80% da produção e também tem um grande potencial de expansão para o offshore. Agora aqui um atlas eólico um atlas eólico do mundo, e aqui é possível notar que os ventos eles são mais fortes tanto em regiões desérticas como aqui em regiões, né, marítimas. Então você pode ver que nas costas aqui dos países é mais vermelho, né, no mapa aqui, mostrando que os ventos são bem mais fortes nessas regiões, mostrando o potencial do offshore. Sobre a matriz elétrica, nesses dados do EP, em 2022, a matriz elétrica mundial, a energia eólica representa 7,3%, enquanto no Brasil, que tem como liderança a energia hidráulica, tem a energia eólica como 14,1%, dando grande representatividade para o Brasil, que tem grandes fontes renováveis de energia. Então, como conclusão, a energia eólica ela é limpa, renovável e ela é uma ótima estratégia, pensando no desenvolvimento tanto econômico quanto a preservação do meio ambiente. Ela é viável economicamente e em regiões com bons ventos, né, que nem eu citei lá nos mapas, e ela complementa tanto a matriz elétrica como a redução dos combustíveis fósseis, emitindo menos carbono para a atmosfera. Se ela, claro que ela tem os desafios delas, como o custo inicial, os impactos ambientais, mas eles podem ser de alguma forma mitigados, porque ela é uma energia que compensa se você pensa tanto no desenvolvimento econômico quanto na preservação ambiental. Aqui, obrigado pela atenção.